sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma rodada do Band Eleições, espaço destinado para entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal. Estamos debatendo os principais desafios para quem vai comandar o DF pelos próximos 4 anos. A ordem das entrevistas foi sorteada com a presença dos representantes dos partidos e o tempo de entrevista será igual para os concorrentes ao Palácio do Buriti. Na semana passada, nós entrevistamos o governador Ibanez Rocha, do MDB e pré-candidato à reeleição. Hoje é a vez do pré-candidato pelo PSB, Rafael Parente. Todas as entrevistas estarão disponíveis no YouTube da Band Brasília. Participa dessa entrevista comigo, meu amigo jornalista da Rádio Band News FM, Adriano Oliveira. Rafael, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar com vocês hoje aqui, Renata, Adriano, realmente um prazer. Bacana demais e obrigada por você ter participado, né, e ter aceito o nosso convite. Rafael, você inclusive esteve comigo no Band Entrevista, né, quando era secretário de Educação do governo Ibanez. Nós debatemos naquela época os desafios da educação, né, que continuam sendo muitos. Alguns te conhecem, né, como na ocasião como secretário. Eu queria que você se apresentasse para os brasilienses, contasse um pouco da sua história e por que você decidiu se candidatar, ou pré-candidato, na verdade, né, ao Palácio do Buriti. Claro, Renata. Eu nasci e fui criado aqui em Brasília, né, no Distrito Federal. Sou filho de um economista que começou como concursado do Banco Central, depois do Banco do Brasil, e subiu dentro do governo, né, depois foi presidente do SERPRO, foi secretário, depois vice-ministro, depois ministro. Legal. E depois foi para iniciativa privada, depois presidente da Petrobras, acabou ficando conhecido como um dos maiores gestores de crises do nosso país, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, desde muito cedo, aprendi bastante com ele sobre política e sobre gestão. Pode falar o nome dele. É o Pedro Parente, né? E sou filho também de uma professora, né? Uma professora que veio com a família de Minas, né? A família da minha mãe é de Araguari. Ela é professora aposentada e acompanhei por toda a minha vida a minha mãe fazendo, né, as correções de prova, planejando aulas. Sempre gostei muito de ajudá-la a fazer as correções, ajudar a planejar os eventos nas escolas. E, a partir daí, também, isso me inspirou um pouco no meu gosto pela educação. Mas também vi as dificuldades, tanto de levar o trabalho para casa, que os professores sempre levam muito trabalho para casa, mas também a questão financeira, né, que a gente não valoriza no nosso país os professores como deveríamos valorizar, e a minha mãe sempre passou para mim, então, que ela não gostaria de ter um filho que fosse para essa área da educação, porque ela, segundo as palavras dela, poxa, meu filho, você é tão inteligente, podia ser um médico, podia ir para as outras áreas, né? Mas ministro. E aí acabou que eu fui... a primeira vez, quando eu tinha 15 anos, meu pai morou nos Estados Unidos porque ele foi trabalhar no FMI, e quando nós voltamos eu já comecei a dar aula de inglês aos 17 anos, em cursinhos na Asa Norte, no Lago Norte, e peguei gosto, né? E também participei de um projeto no Varjão, que naquela época, lá em 99, 2000, mexeu muito comigo, porque o Varjão ainda era muito miserável, e ali eu entendi o tamanho da desigualdade que acontece na nossa capital e no nosso país. Porque eu via de um lado as mansões do Lago Norte e do outro lado a miséria, né, dos casebres, que naquela época ainda eram casas de madeirite, né? As crianças e os jovens, eu participei de um projeto com alunos e com professores da UNB que me levavam para esse projeto para ajudar numa creche comunitária. E as crianças e jovens de lá começaram a me chamar de pai. Nossa. E me pedir para levar para minha casa. Então, eles queriam ir morar comigo na minha casa. E eu fiz o contrário, eu quis entender a realidade deles. E foi só aí que eu entendi o tamanho da diferença entre aqueles que têm muito, né, aqueles de classe média, média alta, e aqueles que não têm nada aqui na capital do nosso país, que sempre esteve entre os 10 mais ricos do mundo, né? E foi nesse momento que eu entendi que o meu propósito de vida era buscar criar uma realidade que fosse mais justa. Então, trabalhar pela justiça social a partir da educação, porque eu acredito que é só pela educação, proporcionando uma educação de qualidade para todos,
sem exceção, principalmente para os mais pobres, que a gente vai conseguir quebrar a reprodução do ciclo da pobreza e da miséria. É claro que políticas de distribuição de renda são muito importantes, mas só quando a gente oferece realmente educação de qualidade para todos, como fez a Coreia do Sul, como está fazendo a Estônia, a Polônia, outros tantos países que estão se desenvolvendo brilhantemente, é que a gente vai conseguir se tornar um país mais moderno. Mas voltando para a minha história, então nesse momento eu virei para os meus pais e falei, olha, eu realmente quero educação, porque eu quero trabalhar pela transformação social, para criar um país que seja um pouco mais igual, mais justo, mais moderno, mais avançado, que a gente consiga prover melhores oportunidades para todos, porque quando a gente avançar, todo mundo vai ganhar, né? Então, eu falei isso para eles e a minha mãe, na época, ficou meio cabreira. Meu pai falou, então vai estudar, porque já é difícil para todo mundo. E na educação é mais difícil ainda. E foi então que eu comecei a fazer algumas aulas como aluno especial no mestrado da UNB. Na verdade, eu me formei. Eu fiz o meu primeiro vestibular para economia na UNB, passei em primeiro lugar, aí abandonei economia, me formei em comunicação social no CEUB, porque eu dava aula de inglês das 8 às 18, ia estudar à noite, mas comecei a fazer um mestrado para a educação. E aí acabei que conversei com meu pai, a gente combinou que ele patrocinaria uma parte, né, do mestrado e do doutorado se eu fosse estudar fora, se eu fosse aceito por uma boa universidade. Fui para Nova York, vendi todas as minhas coisas aqui, me mudei para Nova York, fiz o mestrado e o PhD na Universidade de Nova York, né, estudando gestão da educação, então tentando entender como é que políticas públicas na educação estavam conectadas com o desenvolvimento social, econômico, cultural, humano, em diversas partes do mundo, e voltei para cá. Quando eu voltei, eu achei que eu fosse ficar em Brasília. Inclusive, na época, em 2008, cheguei a conversar com Regufe, com Cristóvão, porque eu queria fazer a minha pesquisa, escrever a tese e, ao mesmo tempo, trabalhar, mas acabou que não deu certo. Fui trabalhar como pesquisador da educação no Rio de Janeiro. Foi aí que eu me encontrei com Cláudia Costin, que tinha trabalhado com meu pai. Cláudia e meu pai haviam sido ministros do governo Fernando Henrique. Cláudia tinha sido ministra da reforma da administração pública, né? E Cláudia era, então, a secretária de Educação do primeiro mandato do Eduardo Paes na cidade do Rio de Janeiro. E foi a minha primeira experiência no governo. Me tornei o braço direito da Cláudia no Rio. A gente fez, durante 4 anos e meio, eu fiquei como subsecretário de Educação da Cláudia Costin. A gente fez uma transformação muito bacana, porque Cláudia conseguiu blindar a área da educação de ingerências políticas e econômicas. Eu fui apresentar projetos na ONU, em Paris, fui falar em mais de 10 países diferentes. Alguns dos nossos projetos apareceram em programas televisivos e os índices todos, o IDEB, índice de evasão, índice de alfabetização, todos melhoraram muito no Rio de Janeiro, então a gente conseguiu excelentes resultados. E depois eu voltei para a iniciativa privada, mas acho que eu estou falando demais, né? Só para falar para vocês, assim, eu tive experiências em governos, assim, depois eu fui para a iniciativa privada, depois eu tive essa experiência aqui como secretário de Educação no governo Ibanez Rocha, que foi uma experiência muito honrosa. A gente estava fazendo um excelente trabalho na educação, que estava repercutindo na sociedade, dentro também da área da educação, os professores, diretores, todo mundo gostando muito. Infelizmente, não tivemos um acordo, eu e o governador, né, ele decidiu atropelar a decisão das escolas e eu saí e voltei para a iniciativa privada. Então, é importante também eu comentar, Renata e Adriano, que eu tenho experiência como pesquisador da educação, então na academia, eu tenho experiência em 2 governos, eu tenho experiência na iniciativa privada, porque eu ajudei a criar já e fui diretor de 3 empresas diferentes e já trabalhei no terceiro setor. Isso é muito difícil, você ter um perfil que tenha passado por tantos lugares diferentes. E a minha pergunta vai nessa linha da educação, porque a gente tem um grande desafio, que é a pandemia. Passada a pandemia, a gente ainda, todos estão se adaptando e a educação local, a educação pública passa por desafios ainda maiores, porque não conseguiu acompanhar a educação privada, que logo em seguida da pandemia já conseguiu se adaptar. Como é que o senhor vê essa situação da educação pública e o que dá para fazer para tentar recuperar esse período, caso o senhor seja eleito?
Adriano, lá em 2009, nós criamos uma plataforma de aulas digitais no Rio de Janeiro chamada Educopédia. Foi essa que eu fui apresentar na ONU em Paris. Ela é uma plataforma com aulas digitais, todo o currículo, todo o conteúdo que a gente precisa ensinar para os alunos está dentro dessa plataforma. A gente tem aulas digitais. É como se a gente tivesse livros digitais de todas as matérias de todos os anos lá dentro. Então, a gente colocou também projetores, quadros brancos, caixas de som, microfones para os professores em todas as salas de aula de todas as escolas, de 1.500 escolas do município do Rio. O município do Rio tem tantas escolas quanto o estado de Goiás. Então, só para vocês entenderem que dá para fazer em escala. E a gente fez isso com os próprios professores, pagando bolsas para que os professores criassem essa aula. O que significa isso? Que um professor de história parou para criar uma aula sobre o contexto sócio-histórico da Revolução Francesa. Foi à internet, procurou os melhores vídeos, os melhores quizzes, os melhores textos, criou coisas também para colocar nessa aula, que foi utilizada por todos os outros professores, também com alterações e adaptações que outros professores quiseram fazer, dentro da sala de aula. Isso pode ser feito aqui também. Nós podemos ter com os nossos professores materiais próprios da nossa rede e a gente pode colocar inteligência artificial para fazer diagnósticos muito claros, aluno a aluno, de onde estão esses buracos na aprendizagem, quais foram as competências e habilidades de cada aluno que não foram desenvolvidas e que a gente precisa desenvolver. E por meio de inteligência artificial, a gente tem como criar itinerários formativos individualizados para que cada aluno possa voltar e resolver esses problemas que foram criados não só pela pandemia, mas que já foram criados pela própria inefetividade do nosso sistema educacional. Perfeito. Agora a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais perguntas ao pré-candidato do PSB, Rafael Parente, ao governo do Distrito Federal. Não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Band Eleições, hoje entrevistando o pré-candidato do PSB, Rafael Parente, ao governo do Distrito Federal. Rafael, a gente está vivenciando ainda, né, uma pandemia, uma verdadeira guerra que ninguém esperava. E eu queria saber, portanto, quais são as suas propostas, as propostas do seu partido, para que a gente possa amenizar todos os efeitos da pandemia. A gente sabe que, historicamente, a saúde no Distrito Federal passa por sérios problemas, né? O governador e pré-candidato, governador Ibanez, esteve aqui e foi uma das perguntas que nós fizemos a ele, que diariamente a gente recebe várias queixas de telespectadores, de pessoas que precisam passar por várias questões na saúde, passam o dia inteiro na fila e não conseguem ser atendidos, e precisam de cirurgia e também não conseguem, enfim. É uma situação dramática a saúde do Distrito Federal. Então eu queria saber quais são as suas propostas, as propostas do seu partido para tentar amenizar essa questão da saúde no Distrito Federal. Renata, esse é um problema realmente muito crítico. A gente tem 2.000 pessoas esperando para fazer cirurgias. E, aliás, nós temos 20.000 pessoas esperando para fazer cirurgias e nós temos 5.000 pessoas com câncer que estão esperando para serem tratadas. Agora, você imagina, se tem uma pessoa na sua família com câncer, uma coisa tão séria como câncer, e que não consegue ser tratada na rede pública. Isso sem falar, gente, porque eu tive casos próximos, eu não sei se vocês tiveram, mas durante a pandemia, por exemplo, que a mãe de um amigo que não conseguiu um tratamento efetivo e foi parar num hospital de campanha da PM que não tinha como tratá-la de uma maneira efetiva e não tinha sequer remédio para dor para os pacientes. E ela acabou falecendo durante a pandemia, sentindo dor. Agora, a gente precisa pensar sobre a crueldade que é isso, né? E como a ineficiência, a incompetência e a insensibilidade das pessoas que estão fazendo a gestão leva a esse tipo de coisa, a esse tipo de consequência. E a humilhação que as pessoas estão passando hoje em dia no Distrito Federal. As pessoas estão, de fato, se sentindo humilhadas, porque elas não têm um atendimento que elas precisam ter, porque elas precisam viver.
A saúde, se elas vão a um hospital e elas não conseguem fazer uma cirurgia, se elas não conseguem um tratamento para câncer, elas vão morrer. E quando você tem um sistema de saúde que não trata desde uma doença básica, essa doença, ela vai, obviamente, ficar mais grave, né? Então, o que acontece hoje é que a gente tem UPAs, por exemplo, como a UPA de Vicente Pires, a UPA do Riacho Fundo 2, que só estão atendendo os casos mais graves, só a classificação vermelha. Então, as pessoas voltam para casa sem atendimento e vão ficando com as doenças, vão ficando mais graves e isso tudo, obviamente, vai aumentando o caos na nossa saúde. Agora, Renata, a gente precisa lembrar também que isso não foi sempre o caso. Se a gente olhar para a década de 80, a década de 90, no Distrito Federal, o nosso sistema de saúde foi referência nacional. Nós tivemos médicos profissionais de saúde que vieram para o Distrito Federal porque nós fomos referência, porque nós fomos um dos primeiros entes federados a organizar a nossa rede aqui, de atenção primária, de UBS, de UPAs, de hospitais. Então, quando a gente fala assim, mas foi sempre assim, não foi sempre assim. Nós já fomos referência nacional. E como nós já fomos muito bons, nós podemos voltar a ser muito bons. E o que está acontecendo hoje é que está acontecendo o contrário. Antigamente a gente tinha pessoas do entorno vindo se tratar e vindo fazer cirurgias e atendimentos no Distrito Federal. Hoje em dia, as pessoas não conseguem atendimento nas nossas UBS, nas nossas UPAs, nos nossos hospitais, estão indo para o entorno, estão indo para a cidade de Goiás, de Minas Gerais, da Bahia, para conseguir atendimento. Eu tive há 3 semanas em São Luís, gente, para acompanhar as políticas públicas do Flávio Dino e da equipe dele, né, do Carlos Lula, que inclusive foi o secretário de Saúde e foi o presidente do Conselho Nacional de Saúde. Lá não falta medicamento, lá não tem fila para cirurgia, lá não tem fila para atendimento em UBS, nem em UPA, e eles acabaram de abrir um hospital, que chama Hospital da Ilha, que não perde em absolutamente nada para os nossos hospitais particulares daqui. Então, a minha mensagem aqui para vocês é que é possível fazer. Eu fui lá, eu vi, e a gente tem diferentes estados, não só Maranhão, mas Bahia, Dória fez um bom trabalho, sabe, para falar assim de diferentes partidos, né, para não falar só de partidos nem da esquerda nem da direita, porque a gente tem governos de diferentes lugares ideologicamente que fazem um excelente trabalho na saúde e que a gente precisa se inspirar nesses governos que estão fazendo um excelente trabalho na saúde para trazer para cá essas políticas públicas que resolvem o problema da saúde e que podem fazer da saúde do Distrito Federal uma referência e um exemplo para todo o Brasil. Queria saber sobre mobilidade urbana. A gente nota, e a população reclama demais, condição dos ônibus superlotados, constantes greves do metrô. Qual é o seu plano, o seu planejamento com relação à mobilidade urbana? A gente também teve, ao longo deste ano e do ano passado, várias contestações com relação a repasses para poder subsidiar a passagem. O governo atual acabou fazendo esse repasse. Como é que o senhor entende que deve ser feito o trabalho de mobilidade urbana? É privatizando o metrô, ampliando ou fazendo novos contratos, por exemplo, com o sistema público de transporte? Adriano, a gente precisa lembrar o seguinte: o que faz o setor privado melhorar a qualidade dos serviços e diminuir o preço dos próprios serviços é a livre concorrência. Quando a gente não tem a livre concorrência, a gente tende a piorar os serviços e a ter um preço mais caro. Então, por exemplo, quando a gente privatiza a maior parte da SEB, a gente teve uma privatização que não levou nem à melhoria do serviço e nem a um preço mais barato. Se não tem concorrência, a gente não vai ter isso. Por que a gente teve uma privatização da telefonia que foi muito boa para o Brasil? Porque a gente teve várias empresas competindo pelos clientes, competindo para oferecer o melhor serviço, certo? Então, quando a gente fala, vamos privatizar o metrô, mas vai ter competição? Vão ter várias empresas diferentes competindo para oferecer um melhor serviço? Quando a gente fala em empresas de ônibus, o que acontece aqui? A gente tem, por exemplo, em Santa Maria, que tem uma única empresa que faz o serviço lá, em Santa Maria. Ela não está competindo com ninguém, nem com outros serviços, não existe opção. Como é que as pessoas de Santa Maria vão vir para o plano piloto, ou vão para outras cidades, ou vão para o entorno? Elas não têm opções. Então, a gente precisa diversificar
né? Eu não estou falando que a gente precisa voltar ao sistema de vans como era antigamente, mas nós precisamos criar alternativas de concorrência e não ficar dependentes às empresas de ônibus como nós temos hoje. Hoje existe um monopólio das empresas de ônibus e ainda o governo fazendo repasses bilionários, além do que já está contratado anualmente, por um serviço que não melhora de qualidade, o que é um absurdo, né? Então, a gente precisa diversificar os modos de transporte e a gente precisa conseguir garantir essa melhoria de qualidade. Talvez, inclusive, criando opções que sejam públicas. O que significa isso? Trazendo de volta a TCU. É possível ampliar o metrô? Claro, a gente tem estudos que estão prontos desde o início do governo para ampliação do metrô até o final da Asa Norte e para ampliação do metrô para Samambaia e para Ceilândia. Este governo decidiu não ampliar o metrô para o final da Asa Norte, porque inclusive não é falta de recursos, né? A gente teve um aumento gigantesco de receitas para esse governo. A gente teve aumento do Fundo Constitucional. Então, esse governo ele está fazendo tantas obras porque o recurso existe, mas ele preferiu não fazer a ampliação do metrô. Ele preferiu fazer estudos para privatizar o metrô do que fazer utilizar os estudos que já existiam para fazer a ampliação. Vamos falar um pouco do xadrez com relação à política nacional. O governador Ibanez Rocha já disse que tende a subir no mesmo palanque que o presidente Bolsonaro. Qual a sua avaliação do governo nacional, né? Ou seja, do presidente Bolsonaro, e qual seria a sua avaliação com relação às coligações nacionais? Renata, a gente até no governo Temer, a gente estava tendo avanços em áreas diferentes, inclusive economicamente. E o que aconteceu? A gente teve um governo que passou a criar crises, o tempo inteiro criando crises. Então, a gente não consegue sequer ter um desenvolvimento econômico sustentável porque o próprio governo fica criando crises. São crises entre os poderes, são crises institucionais, são crises relacionadas a temas como, por exemplo, essa questão das urnas agora, que o presidente uma vida inteira foi eleito num sistema e agora ele decide questionar esse próprio sistema, né? Então, é muito difícil que você tenha um desenvolvimento sustentável quando você não tem estabilidade, né? E que a gente consiga atrair investimentos quando você não tem um governo que é sério, que é competente, que é comprometido e que é estável, que as pessoas olham para esse governo e que elas conseguem confiar nesse governo, né? Quando elas olham para um governo e que só promete, que não cumpre ou que cria crises o tempo todo, é muito difícil. Então, eu acho que existe um problema nesse governo, que é essa criação de crises, e eu acho muito temerário essa quantidade de ameaças à democracia que o presidente Bolsonaro faz o tempo todo, né? Então, existem várias questões também relacionadas ao enfraquecimento de instituições, como o próprio INEP na educação, como o IBAMA, em várias áreas diferentes, né? O meio ambiente, a educação, a cultura, a imagem do país no exterior, e a gente depende da nossa imagem no exterior para atrair mais investimentos. Então, isso tudo me faz crer que a continuidade desse governo não é o melhor para o nosso país, né? Agora, eu estou em conversas com outros partidos que me fazem levar a crer que a gente vai ter uma coligação de partidos e que, muito provavelmente, nessa coligação, a gente vai ter palanque para pré-candidatos e para candidatos diferentes, né? Que a gente não vai dar o palanque para o Bolsonaro, mas que a gente pode ter de dar o palanque para candidatos diferentes no nível federal. E o mais importante é que nós estaremos prontos para dialogar e para atrair investimentos nacionais e internacionais e buscar defender os interesses do Distrito Federal com o presidente ou a presidente que foi eleita. E lembrando também que o Alckmin, que é o vice, é o pré-candidato
vice, né, do Lula é do PSB, que é o meu partido. Perfeito. A gente tem 3 minutinhos aí. Eu queria te dar esse tempo final para você conversar com os brasilienses e dizer por que os brasilienses devem ou deveriam votar no pré-candidato Rafael Parente. Vou olhar direto para eles, Ok. Então. Quero agradecer primeiro a vocês, então, pela oportunidade e dizer que, por toda a minha vida, eu realmente me preparei para fazer a diferença. Eu, como brasiliense, eu amo essa cidade, eu amo o Distrito Federal, eu quero fazer a diferença. Eu descobri muito cedo que o meu propósito de vida era trabalhar para criar uma sociedade, para criar um Brasil, um Distrito Federal mais justo, para criar uma sociedade que fosse mais justa, mais igual, mais solidária. E depois de um tempo eu descobri também que as grandes transformações, elas não podem ser feitas nem pelo setor privado, onde eu trabalhei, e nem pelo terceiro setor. As grandes transformações, as transformações em escalas, elas só podem acontecer dentro do governo. E dentro do governo eu tentei também. Eu fui subsecretário de Educação, onde eu consegui fazer um excelente trabalho. Eu fui secretário de Educação, onde ali eu busquei fazer também um excelente trabalho e eu acreditei que a gente conseguiria fazer a transformação que a gente precisa e que a gente quer fazer na educação aqui do Distrito Federal. E eu realmente acredito que a gente conseguiria chegar aonde a gente pode chegar, que é numa educação nível mundial. É uma educação que pode competir com qualquer educação de outros países, inclusive, aqui dentro. Mas a gente pode fazer isso com todas as outras áreas. A gente pode fazer isso com a saúde, com a segurança. A gente pode fazer isso com geração de emprego, com geração de renda. A gente pode atrair investimentos nacionais e internacionais. A gente pode atrair empresas. A gente pode colocar tanto a política quanto o governo num outro patamar. A gente pode fazer muito mais. E é por isso que eu quero que vocês conheçam a minha história, que vocês pesquisem sobre mim e que vocês entendam que eu estou aqui para fazer diferente, que eu estou aqui para conquistar vocês e para colocar o Distrito Federal num outro lugar, para fazer diferente, para fazer muito melhor. Ok. Eu agradeço a participação do pré-candidato ao governo do Distrito Federal, pelo PSB, Rafael Parente, aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. Do Adriano também. Obrigado. Muito obrigada, Adriano. E a gente volta na próxima segunda, dia 11 de julho, para entrevistar o pré-candidato Isalci Lucas, do PSDB. Muito obrigada pela sua audiência e até lá.